A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos utilizá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja o benefício que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @igrejas e os dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, e para ser meu, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja e os Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 630 milhões de reais. Sem contar a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração de nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja e os dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntarem em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluias e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, Ana Luísa, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O amor do nosso Deus é que é. Seja muito bem-vinda, gratidão pela tua presença. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. E vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhidos de número 12, vamos para os escolhidos de número 12. Seja você também parte desse rebanho. 1 Samuel com 31 capítulos. Primeira Samuel, capítulo 1, vamos à oração. A oração é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, através dessa ministração, dessa tua santa palavra, forte e verdadeira, que haja agora a destruição de toda obra do mal, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. E que chegue a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério, @ Igrejas e os Dons. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. 1 Samuel, capítulo 1, que contém 31 capítulos. 1 Samuel capítulo 1 contém 28 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença. Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença. Espírito Santo do nosso... aonde você estiver. 1 Samuel, com 28 versículos. O nascimento de Samuel. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: acha tua serva graça a teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Então voltaram para casa a Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou a Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Quando aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual para cumprir o seu voto, Ana não subiu, disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, então o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ali fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te receber, faze o bem te parecer, fica até o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Vamos aos escolhidos de número 8. 2 João com um capítulo.
com um capítulo que contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 2 João com 13 versículos. O presbítero e a senhora eleita seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como escrever esse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que neles andei. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus Cristo vem em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Escolhidos de número 9. 1 João, 5 capítulos. Capítulo 3. 1 João, capítulo 3, para os escolhidos de número 9. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão, que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus. Como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Primeiro João capítulo 3, que contém 24 versículos. Os filhos do Senhor Deus, veja quão grande o amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos do Senhor Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos do Senhor Deus, e ainda não manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, e todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete o pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conhece. Filhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Escolhidos de número 10. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Capítulo 8. Números, o livro é o livro de Números, capítulo 8, para os escolhidos de número 10. Pronto. Números, capítulo 8, para os escolhidos de número 10. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você
Leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Números capítulo 8, que contém 26 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio 7 versículos. As lâmpadas do candelabro, disse o Senhor a Moisés, falarão e dize-lhe, quando acenderes, as 7 lâmpadas deverão iluminar a área em frente do candelabro. Assim fez Arão, pois as lâmpadas voltadas à frente do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim fez ele o candelabro. Disse o Senhor a Moisés, toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim procederás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação. Depois devem passar a navalha sobre todo o corpo e lavar as vestes, assim se purificarão. Escolhido de número 1. 1 Crônicas, com 29 capítulos. Capítulo 25. Primeira Crônicas, capítulo 25. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que receba a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. 1 Crônicas, capítulo 25, para os escolhidos de número 1. Capítulo 25 contém 31 versículos. Os cantores. Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou para o ministério alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e saltérios. Este foi o número dos homens que realizavam este serviço: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a supervisão de Asaf, que profetizava sobre a supervisão do rei. Quanto a Jedutum, dos seus filhos, Gedalias, Eres, Jesaías, Esabias, Matitias. 6. Sobre a supervisão do seu pai Jedutum, que profetizava com harpas em ações de graça e louvores ao Senhor. Quando a Emã, seus filhos, Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Jobescásia, Malote, Orte, Maziote, todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, os quais lhe foram dados segundo as promessas do Senhor Deus de exaltá-lo. O Senhor Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas, todos estes estavam sob a supervisão de seus pais para a música da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas para o serviço da casa do Senhor Deus. Asaf e Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres 288. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhidos de número 4. Filemon, com um capítulo.
que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da paz do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graça, meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque eu ouvi falar do amor e da fé que tens para com os outros, que tens para com o Senhor Jesus e para com os outros, os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 7. Escolha o seu número de 1 a 14, pois assim todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso para a sua meditação. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Gratidão pela presença de todos vocês. A oração é a oração 4. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. De toda depressão, de toda miséria, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Timóteo capítulo 3, que contém 16 versículos. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja do Senhor Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Escolhidos de número 2. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Vamos ao capítulo Jeremias, capítulo 26. Jeremias, capítulo 26, vamos à oração. Sejam todos muito bem-vindos. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus do Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito maligno,
todo espírito imundo que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, seja ainda mais glorificado através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor. Estão escritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Jeremias capítulo 26, que contém 24 versículos. Jeremias corre perigo de morte. No princípio, o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te um átrio na casa do Senhor, e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei. Não te esqueças de nenhuma palavra. Pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, e os vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor. Escolhidos de número 13. Escolhidos de número 13. Vamos ao livro. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Mas antes de eu sortear o capítulo, eu livro o capítulo do livro de 2 Crônicas para os escolhidos de número 13. Eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome,
sua cidade, seu estado, e dizendo apenas eu fiz, para ser colocado no livro de orações, e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com uma fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade. O livro é o livro de 2 Crônicas, os rebanhos. São dos escolhidos de número 13. E o capítulo é o capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, para os escolhidos de número 13. O capítulo 6 contém 42 versículos. Salomão dedica o templo. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em uma nuvem escura, e eu te edifiquei um templo para a morada, um lugar para a tua eterna habitação. Enquanto toda a congregação se mantinha em pé, voltou o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. Então disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que com as suas mãos cumpriu o que prometeu pela sua boca a Davi, meu pai, pois disse: desde o dia que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nelas um templo em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Agora, porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Davi, meu pai, teve no seu coração o propósito de edificar um templo em nome do Senhor Deus de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. Vamos ao livro. Romanos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Romanos capítulo 4, para os escolhidos de número 11. O capítulo 4 contém 25 versículos. O qual em esperança criou contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme aquilo fora dito, assim será a tua descendência. Se enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade, pois era já de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa do Senhor Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias ao Senhor Deus, então, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi acreditado para a justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito, que ele fosse levado em conta, mas também por nossa causa, quem há de ser imputado a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Senhor Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 6. Vamos ao capítulo. 1 Reis, com 22 capítulos. A oração de número 1. Gratidão pela presença de todos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiu agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.
Sejam todos muito bem-vindos. 1 Reis, capítulo 1, para os escolhidos de números. 1 Reis, deixa eu sortear o capítulo, que eu não sorteei o capítulo, eu sorteei logo a oração. 1 Reis, vamos ao capítulo. Capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. Que contém 29 versículos. Também acerca de Jezebel, disse o Senhor: os cães comerão Jezebel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora a tua possessão de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em sacos e andava humildemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, viste que se humilha perante mim, não trarei este mal nos teus dias, mas nos dias de seu filho. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 3. Escolhidos de número 3. E o livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Antes de eu sortear o capítulo do livro de Josué, eu irei apresentar mais um dos desafios para vocês. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias a Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Atenção a todos vocês que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Vamos a mais um aviso. Atenção a todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos nos comprovantes das ofertas, com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que você fizer para junto conosco, em nome do Senhor Jesus, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus.
Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 10. Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Que contém 43 versículos. Gibeon é sitiada por 5 reis. Ora, ouviu Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e tinha destruído totalmente, fazendo com ela com seu rei, e o que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e Odebir, rei de Eglon, dizendo: Sube a mim e ajudai-me a ferir Gibeon, porque fez paz com Josué, com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o de Hebron e o de Jarmute, e o de Laques e o do rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram os homens de Gibeon mensageiros a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: Não retire dos seus servos as suas mãos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e todos os homens de guerra com ele, todos os valentes. Escolhidos de número 5, vamos ao capítulo. Ao livro. O livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, as empresas e estes veículos que estiverem um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Efésios, capítulo 1, que contém 23 versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção pelo Senhor Jesus o Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, e para louvor e glória da sua graça, qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses escolhidos, eu irei ler mais um desafio
Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós da Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9,31 e receba 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ou Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro Colossenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo 2, Colossenses capítulo 2, que contém 23 versículos. Ansiedade de Paulo pelos colossenses. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia e por quantos não me viram pessoalmente. Combato para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério do Senhor Deus, a saber, Cristo, e que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo-vos para que ninguém vos engane com palavras convincentes, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Gratidão pela presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 5, está no livro de 2 João, que você vai meditar hoje. Você que mentalizou, escolheu 12, 1 João, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu 13, Números, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu 2, 1 Crônicas, capítulo 25. Você que mentalizou, escolheu 3, o livro é o livro de Filemão. Você que mentalizou, escolheu 8, vai meditar hoje no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu 14, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 26. Você que mentalizou, escolheu 1, 2 Crônicas, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu 11, Romanos, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu 7, 1 Reis, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu 4, Josué, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu 6, Efésios, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu 10, Colossenses, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir os sorteios. Mas antes eu vou apresentar para vocês mais um desafio que as igrejas e canais estão apresentando. Essa é uma denúncia. Muita atenção.
atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24, e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 10 a 14, foco, versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 9, 1 Samuel capítulo 1, o 5, 2 João,
O 12, 1 João capítulo 3. O 13, Números capítulo 8. 2, 1 Crônicas capítulo 25. O Filemão capítulo 3. O 4, Filemão com um capítulo. Perdão. Você que mentalizou o número 3, Filemão com o capítulo 8, 1 Timóteo capítulo 3, o 14, Jeremias capítulo 26, o 1, 2 Crônicas capítulo 6, o 11, Romanos capítulo 4, você que mentalizou o 7, 1 Reis capítulo 21, o 4, Josué 10, o 6, Efésios 1, o 10, Colossenses capítulo 2. Não esqueçam de acompanhar as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, nos mesmos horários das lives de durante a semana. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários, eu digo o seu nome, confesse e reconhecer o Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o Teu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de um de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor, na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. Atenção dos benefícios importantes em você ser seguidor, inscrito ou ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber todos os dias orações de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, também de madrugada. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 e 48 minutos, na IG 1318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja aonde você estiver. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, e vocês também da Angola, vocês também de Portugal, dos Estados Unidos, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.